Vim à tribuna hoje, senhor presidente, senhores deputados, para continuar falando, né? Porque eu acho que a gente só tem que parar de falar das questões, dos problemas, quando eles são resolvidos. Porque às vezes a gente vem aqui e fala sobre um assunto, e no outro dia já tem outra pauta, fala sobre outro assunto. Aí no outro dia tem outro assunto. E nenhum desses assuntos são resolvidos. E aí nós deputados, passamos a ser comentaristas da realidade, geralmente pautados pelas páginas dos jornais do dia, né? E às vezes eu gosto de ser repetitiva, porque alguns dos assuntos que eu coloco aqui, eles não são resolvidos. E eu gosto de militar sobre os assuntos que eu coloco, né? E gosto de ajudar a resolver esses assuntos. Óbvio que alguns não são de fácil resolução, né? Mas outros são. Então a gente tenta aí falar um pouco mais, enfim, explorar um pouco mais as questões. Mas antes de eu entrar no assunto que eu gostaria de falar aqui, continuar falando, que é sobre a greve dos trabalhadores do Comperj em Itaboraí, eu vou dar um pitaco nesse debate que foi feito aqui das barcas. Quero ser muito séria nesse debate, né? Foi colocado aqui o problema do aumento das passagens, ou seja, imediatamente após um acidente, 65 pessoas feridas, né, no quarto ou quinto acidente, né, desde 2007 para cá, imediatamente após o aumento das passagens. E agora a novidade de que isso será feito, enfim, o governo do estado vai subsidiar. Eu queria dizer assim de forma muito séria, que eu acho que o que tinha que se fazer nessa situação era pegar o governador, mais os responsáveis da AGETRANSP, né, e até aproveito que nós temos aqui o presidente da nossa comissão de transporte, para passar essa ideia, né, ver como é que a gente pode trabalhar isso. Pegar o governador, a presidência ali, os responsáveis da AGETRANSP, os responsáveis da Barca SA, né, amarrar todo mundo junto e dar uma surra de gato morto, né? Que eu acho que se a gente conseguir dar uma surra de gato morto em pessoas que têm uma política como essa, de achar que a população do Rio de Janeiro é um bando de bobos, né? Que as pessoas do Rio de Janeiro têm dinheiro, né? Que os trabalhadores cariocas, que a população carioca tem dinheiro, né, para pagar barcas nesse valor que eles estão propondo e mais, pagar por um serviço que atenta contra a vida das pessoas, o grau de insanidade é tão grande, o grau de falta de responsabilidade, o grau de, enfim, tem alguns termos que eu nem posso colocar aqui, mas o disparate é tão grande que, como diz o ditado popular, quem é a população é muito sábia, tem certos ditados que são muito sábios, eu acho que só surra de gato morto, né, seria assim uma política eficaz para combater tamanhas insanidades. É achar que o povo, que a população é formada de pessoas mentecaptas, é formada de pessoas sem um mínimo de senso, né, que vão olhar para uma situação dessa e vão achar que está tudo normal, né? Eu estava ouvindo ali os deputados falando, a questão de transporte é uma questão muito sensível, né? O governador tem que ver como é que faz, enfim, a negociação é básico para qualquer trabalhador, para qualquer pessoa, pai e mãe de família. O transporte é uma coisa básica, você poder sair da sua casa, você ir ao seu trabalho, você poder levar o seu filho na sua escola, levar seu filho no médico, né? É um negócio básico, você poder ir para a sua faculdade, você poder, enfim, se locomover, é o direito de ir e vir. Aqui está se falando do direito de ir e vir, que às vezes o direito de ir e vir, que é um direito constitucional, ele é muito caro quando, por exemplo, tem uma greve. Aí o trabalhador vai lá e fecha a porta. Não, tem que garantir o direito de ir e vir. Os trabalhadores não pode ter piquete, não pode, porque tem que garantir o direito de ir e vir. Aí vem o governador, junta com a AGETRANSP, junta com as Barcas SA, aí junta com o metrô, junta com a Supervia, junta com os ônibus e não garante o direito de ir e vir da população. E nós ficamos aqui em debates, quando a questão é juntar todo mundo e dar uma surra de gato morto. Porque uma boa surra pode resolver essa questão. Com a palavra o presidente aí da Comissão de Transporte. Deputado, só para engrandecer o seu discurso, a senhora falou muito bem aí. A agência reguladora, até hoje eu não sei para que ela foi criada. Na verdade eu até sei. Ela foi criada para defender os usuários.
não para defender o governo e nem para defender as Barcas S.A. A maioria das audiências públicas que eu faço nessa casa, eu fico em dúvida se ela está do lado do usuário ou está do lado dos empresários. Você sabe, a luta nossa, a Comissão de Transporte, junto às Barcas S.A., não vem de agora não, ela vem de 2, 3 anos atrás. Eu já prevendo esse acidente, ocorrido, seu último acidente, no primeiro semestre eu fiz uma audiência pública sobre segurança. E eles garantiram de pé junto que as barcas tinham total segurança para prestar os primeiros socorros. E mostrou que não tem nenhum preparo zero para dar segurança aos passageiros, aos usuários. E vim de se preocupar e investir em novas barcas para dar conforto ao usuário, se preocupar com as vítimas, que a gente não sabe o que aconteceu com elas, estão precisando de algum tipo de ajuda, estão preocupados em aumentar a passagem. Não é a hora, não sou contra, lá na frente de repente faça um estudo, mas hoje a hora é uma só, é de se preocupar com as vítimas, é se preocupar com um barco mais seguro. Que a única pessoa na audiência de ontem que eu achei que foi muito sensato foi a Capitania dos Portos, que falou que as barcas não têm condições de fazer esse transporte. Elas já estão muito antigas, estão muito velhas. Tem que investir em barcas novas. Muito obrigado. De nada, deputado. Mas eu acho que é isso. Eu acho que às vezes tem coisas que são tão insanas, elas são tão imponderáveis, né, que você não pode ter uma política muito sã também não, né? Eu acho que é o que nós estamos vivendo aqui. Quando o bandido dentro do morro, né, pega lá a droga para traficar e para vender, a gente chama lá a polícia e manda entrar com um fuzil, né, em cima para acabar com a bandidagem. E aqui a gente tem uma bandidagem acontecendo. Isso é uma bandidagem, né? Se você pegar o que acontece hoje na administração do metrô, das barcas, da Supervia, ver o que esses empresários estão ganhando de dinheiro, ver a forma como o governo do estado facilita a vida desta gente, e ver a forma como eles prestam serviços de forma completamente desrespeitosa, colocando em risco a vida das pessoas. Isso é caso de fuzil. Isso é caso de fuzil, de entrar de fuzil e tirar eles pelos cabelos, dar a surra de gato morto e depois botar na cadeia, porque não é possível que ninguém tenha coragem, que nesse estado não tenha, né, dirigentes, governantes que honrem as calças que vistam, né, para poder fazer parar essa verdadeira bagunça que chama transporte público no estado do Rio de Janeiro. Isso é uma bagunça, isso é uma vergonha, né? Não tem como se falar bonito disso. Eu sou contra o aumento de passagem, né? Eu sou contra, eu acho que quanto mais barato, se tem que subsidiar, tem que subsidiar para o povo, né? E não para empresário ficar engordando, andando de helicóptero, viajando para a Europa, entendeu? Enchendo as burras de dinheiro, enquanto o povo trabalhador faz sufoco para conseguir pagar uma passagem e ainda arriscado morrer dentro do transporte desse. Então, acho isso uma piada de mau gosto, acho que não tem coisas assim que realmente são muito irritantes da gente conversar aqui, porque é caso de polícia, é caso de fuzil, entendeu? Não é nem caso de grandes debates no parlamento. Eu queria falar, como eu vim avisando aqui nas últimas semanas, que hoje aconteceu a Assembleia dos Trabalhadores no Comperj, mais de 10 mil operários, e a greve, né, no Comperj, dentro do sistema do complexo, eu já ia falar complexo penitenciário, né, mas é o complexo petroquímico, né, lá em Itaboraí, o Comperj está em greve, né, 90% dos operários estão em greve nesse momento, e estão em greve por uma completa e total capacidade dos entes públicos, mais uma vez, de ponderar os interesses da sociedade. Eu estou aqui representando uma parcela da sociedade, como tem deputados aqui que representam outras parcelas da sociedade, mas o Estado tem que ponderar os interesses do conjunto da sociedade. O Estado não pode ser só do banqueiro, o Estado não pode ser do setor do comércio, o Estado não pode ser do setor produtivo, enfim, o Estado é do conjunto da sociedade, então ele tem que ponderar os interesses do conjunto da sociedade.
E no debate lá do Comperj, onde você tem, né, cerca de 12 mil trabalhadores hoje parados na porta da fábrica, né, onde você vai parar as obras do Comperj, onde você vai criar uma situação de caos na cidade, ao invés da gente conseguir, né, que sentasse o governo do Estado fiscalizando a Petrobras, que deveria estar fiscalizando as gatas, as empresas privadas, né, o Ministério Público, o Judiciário, a própria Assembleia Legislativa, para sentar e discutir como resolver o problema dos trabalhadores, da população do entorno, que está afetada pelo acidente lá, e até agora nada. Então, acabou. Os trabalhadores estão em greve, amanhã vão estar de novo aqui na Justiça do Trabalho, aqui na DRT. Poderia ter sido resolvido ontem, né? Teve um desembargador lá, o Carlos Alberto Araújo Drummond, que perdeu uma oportunidade de resolver um grande problema, né? Não quis resolver, estava lá colado com a empresa, né? Foi o responsável pela confecção, lá o tribunal do dissídio, e não respeitou, concluindo, e não respeitou o dissídio. Né, não respeitou o dissídio e, bom, a confusão está dada, né? Está lá o Comperj em greve e nós esperamos que a Assembleia Legislativa possa, né, realmente participar desse processo de ponderação de interesse para que a gente tenha a situação lá em Itaboraí resolvida. Amanhã estarei na reunião, estarei lá no dissídio, segunda-feira tem uma nova Assembleia, hoje vários parlamentares já estiveram lá presentes, né, e eu acho importante que a gente abra os olhos para o que está acontecendo no nosso Estado, abra os olhos para o que realmente move a nossa população. Às vezes a gente fica aqui fazendo debates pautados pelos jornais e o povo embaixo está fazendo outras coisas e a gente não enxerga. Muito obrigada, senhor presidente.